Nesta videoaula analisaremos o item 5 da prova de Biologia do Enem de 2009. Aqui nós podemos observar a estrutura do item. O texto base em azul, o enunciado da questão, onde vai ser formulada a pergunta e as alternativas. Vamos ler o texto base. O ciclo biogeoquímico do carbono compreende diversos compartimentos, entre os quais a Terra, a atmosfera e os oceanos, e diversos processos que permitem a transferência de compostos entre esses reservatórios. Os estoques de carbono armazenados na forma de recursos não renováveis, por exemplo, o petróleo, são limitados, sendo de grande relevância que se perceba a importância da sua substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis. Vamos fazer uma análise desse texto base. Ele fala primeiro de um ciclo biogeoquímico. Bio quer dizer vida, geo quer dizer terra e químico, os processos químicos. Diz que o ciclo biogeoquímico do carbono compreende os diversos compartimentos, a Terra, a atmosfera e os oceanos, e diversos processos de transferência de compostos entre esses reservatórios, processos que fazem com que o carbono possa sair da atmosfera para a Terra ou para a água e retorne gerando o ciclo. Diz ainda que há estoques de carbonos que não estão fazendo parte desse ciclo, são estoques armazenados na forma de recursos não renováveis. Por exemplo, o petróleo, podemos citar também o gás natural, ou também podemos citar ainda o carvão mineral. Diz que esses reservatórios são utilizados, são limitados, quer dizer, tem um fim se começar a ser usado, e eles estão sendo usados, sendo de grande relevância para que se perceba a importância da substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis. Combustíveis fósseis, como eu já citei há pouco, são o petróleo, o gás, o carvão, combustíveis que não se renovam e quando são usados um dia tendem a acabar. Em sendo usados um dia eles tendem a acabar. O texto também recomenda que deve ser substituído, esses combustíveis fósseis devem ser substituídos por fontes renováveis. Por exemplo, o álcool. O combustível álcool é uma fonte renovável, pode ser produzido outra vez, através do plantio da cana-de-açúcar, por exemplo. Vamos dar uma olhada no ciclo do carbono. Tem aqui uma ilustração que vai nos dar um bom entendimento. Suponhamos que começa o ciclo aqui pelo CO2 atmosférico. Ele pode ser absorvido pelas plantas através da fotossíntese e pode ser utilizado por animais. Esse animal pode morrer ou eliminar compostos nitrogenados ou substâncias orgânicas que pode ser decomposta ou micro-organismos do solo ou da água, e esses compostos e o gás carbônico presente nele pode retornar para a atmosfera. Então, a fotossíntese absorve o gás carbônico. Decompositores, pode ser bactérias ou fungos decompositores, podem se alimentar desses organismos mortos ou restos deles ainda. Eles vivem, mas substâncias que eles liberam para o meio ambiente pode ser decomposta e devolvido dessa forma o CO2 para o meio ambiente. Ou pode acontecer também dessas plantas, ou já aconteceu no passado, elas serem soterradas, se transformarem em combustíveis fósseis e, através da indústria, quando esse combustível sofre uma queima, o gás carbônico que estava aprisionado no subsolo, agora ele volta para a atmosfera, através de uma queima, de uma combustão. O gás carbônico também pode retornar para a atmosfera através da respiração dos animais, da transpiração, quer dizer, do suor, e também através dos oceanos. O gás carbônico pode penetrar na água, mas também ele pode retornar à atmosfera. E
Então esse aqui é o ciclo. Então voltemos ao item. Vamos ver o que diz o enunciado. A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono pois provoca aumento da porcentagem do carbono contido na Terra. Olha, observemos que se você usar o carbono, vai usar o combustível fóssil, vai haver liberação de carbono? Vai. Mas isso vai aumentar a quantidade de carbono no planeta Terra? Não. Apenas você vai transferir o carbono que estava na forma de combustível, agora ele estará na forma de gás atmosférico, mas a quantidade de carbono presente na Terra não vai aumentar. Pode aumentar até o carbono presente na atmosfera, mas não na Terra, no planeta Terra. Portanto, está errada a questão, a alternativa A. Vejamos a letra B. Redução da taxa de fotossíntese dos vegetais superiores. Quer dizer que se eu usar o gás carbônico, os vegetais vão deixar de fazer fotossíntese ou diminuir a sua fotossíntese? Não. Reduzir a taxa de fotossíntese? Não, de modo algum. São fenômenos independentes no sentido de que não tem como você aumentar a quantidade de gás carbônico e os vegetais fazerem menos fotossíntese. Os vegetais podem fazer até mais fotossíntese, porque há mais carbono disponível para a realização de fotossíntese. Mas reduzir, não. Letra C. Aumento da produção de carboidratos de origem vegetal. Bem, quer dizer que as plantas vão produzir mais carboidrato, glicose, frutose ou amido, porque há maior queima de combustível fóssil? Não há uma relação direta entre o aumento do consumo de gás de combustíveis fósseis e o aumento da produção de carboidrato. As plantas vão seguir o seu ciclo normal e produzir carboidrato na medida do possível, a sua capacidade de produção e de armazenamento. Letra D. Aumento da quantidade de carbono presente na atmosfera. Sim. O uso de combustíveis fósseis, como o petróleo, o gás ou o carvão, eles vão liberar gás carbônico para a atmosfera. Isso pode ter consequência, inclusive, no chamado aquecimento global, porque esses gases são chamados gases de efeito estufa. O gás carbônico é um desses gases de efeito estufa. Pode aumentar a temperatura da Terra. Isso aí é um fato. Ou pelo menos é o que os cientistas acreditam que esteja de fato acontecendo. Então, a alternativa correta seria a letra D. Mas vamos ler a letra E. Redução da quantidade global de carbono armazenado nos oceanos. Quer dizer que eu pego o petróleo que está lá a quilômetros de profundidade, retiro esse petróleo, transformo esse petróleo através de processo de separação de mistura, obtenho dele a gasolina, queimo essa gasolina, aumenta a quantidade de CO2 na atmosfera e com isso vai diminuir a concentração de gás armazenado nos oceanos? Não, de modo algum. O processo também independente não vai influir na concentração de gás carbônico nos oceanos. E aqui eu encerro mais essa videoaula.